Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E nós recebemos aqui no estúdio o deputado federal, subtenente Gonzaga, do PSD, que vai falar sobre a semana de esforço concentrado em Brasília, sendo muito proveitosa para a segurança pública. Acaba de ser aprovado um projeto muito importante que cria o crime da intimidação violenta. Vamos falar sobre esse e outros assuntos com ele também. Então, seja muito bem-vindo, deputado, ao Super N, aqui ao Café com Política. Obrigado, Patrício. Eu agradeço mais uma vez a Super N, a oportunidade. Um cumprimento a todos os seus ouvintes. Bom dia, deputado. Bom dia, Thalita. Prazer revê-la. Pois é, eu queria que o senhor começasse explicando para o ouvinte o que é que caracteriza o crime de intimidação violenta. Olha, Patrícia, está na memória de todos nós algumas ações extremamente aterrorizantes praticadas por bandidos, por facções criminosas. Uma delas são as queimas de ônibus, né? E sempre feito por orientação, por determinação de bandidos faccionados, de bandidos que integram uma organização criminosa, uma facção criminosa, que de dentro do presídio determinam ordens e passam por exemplo, pela queima de ônibus. Nós temos exemplos fartos no Brasil inteiro e aqui em Minas Gerais recentemente. Essa ação, ela é tipificada até hoje como dano. Então, o crime de dano tem uma pena muito pequena. Ele não corresponde ao terror que se impõe por esses bandidos. Essa é uma conduta. A outra conduta que é atingida por essa tipificação é o toque de recolher. É muito comum nós termos bandidos e organizações criminosas que, quando um de seus líderes é preso ou mesmo assassinado, ainda que entre facções ou por ação do Estado num confronto, que determina o toque de recolher, né? Então tem que fechar comércio, fechar escolas, nada funciona por ordem dos bandidos, né? E a outra conduta que é alcançada por essa tipificação, que nós chamamos de domínio de território, que é aquelas facções que controlam, ou pelo menos tenta controlar, quem pode transitar em determinados espaços, né? Eu sempre cito o Rio de Janeiro, porque todos nós temos na memória aquelas barricadas que são colocadas na rua do Rio de Janeiro, e temos notícia de quantas pessoas que caíram naqueles espaços conduzido por um aplicativo e que foram assassinados, porque entraram sem ordem. Então, o Rio de Janeiro é o exemplo mais eu acho que está mais na memória de todos nós, porque é muito comum a televisão mostrar. Então, são espaços em que um bandido, ou normalmente uma organização criminosa, domina para a prática do crime. Então, são ações que tentam intimidar o Estado. A intimidação violenta é um ato do crime organizado tentando impedir que o Estado atue. Então, essas condutas que foram tipificadas como intimidação violenta com uma pena muito maior. No caso do toque de recolher e do domínio de território, sequer tinha uma tipificação no Código Penal. E no caso da queima de ônibus, tem uma tipificação de danos. Então, são essas condutas que nós entendemos ser um avanço na legislação penal, porque instrumentaliza o Estado, né? Aquela pessoa que está no seu bunker, aquele bandido, né? Que está no seu bunker, cheio de câmera e dominando o território, definindo quem entra e quem sai, para ele praticar livremente seu crime, que pode ser de tráfico de droga, pode ser de tráfico de armas, pode ser de milícia, ele precisa ser alcançado. E para ser alcançado, precisa de ter uma legislação que defina, e nós definimos assim como intimidação violenta. Agora, deputado, ainda em relação a essas legislações, essas aprovações tão importantes como o senhor disse aí, a gente sabe, né, que esses grupos, esses cangaceiros, né, como são chamados aí Brasil afora, e que aterrorizam cidades porque são crimes que geralmente trazem muito impacto, né, para uma certa região, mas a gente sabe também que em relação à segurança pública, há uma discrepância quando se fala entre a ação da polícia e a justiça no Brasil de uma forma geral. Na opinião do senhor, por que é tão difícil caminhar lado a lado? Por que a gente vê casos como, por exemplo, o caso que repercutiu tanto na semana retrasada de um delegado aqui em Minas Gerais, delegado da Polícia Civil, que assassinou uma pessoa no trânsito depois de uma briga, que foi solto logo em seguida e que demorou para ser preso? Enfim, por que é tão difícil ter essa mudança
na legislação quando se fala em relação a essas penas, mas por que é tão difícil também caminhar lado a lado a polícia, que é quem de fato faz ali a ação para poder prender, a investigação, e a justiça no Brasil, que é quem determina quem fica preso, quem fica solto, o que é feito a partir dali. Thalita, se me permite, só complementando essa legislação que foi aprovada na Câmara, nós tipificamos também o chamado domínio de território, que é exatamente para dar um instrumento para o Estado para combater com mais eficácia o novo cangaço, né? Que hoje é tratado como furto, porque se não há violência contra a pessoa, a violência contra o patrimônio é furto e não roubo, que daria uma pena maior. Mas muitas vezes há violência contra a pessoa, sim, né, deputada? Quando há violência contra a pessoa, é roubo, ou então a própria lesão corporal, enfim. Mas se ele não tiver violência contra a pessoa, mesmo que seja um novo cangaço, mesmo que seja com tiros, como normalmente é praticado, ele é tratado como furto. Então, veio uma tipificação nova chamada de domínio de território, domínio de cidades, que é exatamente para dar um tratamento que uma pena que começa com 15 e vai até 30 anos com algumas qualificadoras. E também, tanto para intimidação violenta quanto para o domínio de cidades, com a punição dos atos preparatórios, que é extremamente importante. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, eu vejo o seguinte: eu estou num espaço de produção de legislação, né? Como se eu estivesse em um laboratório fazendo ciência. E o hospital precisa, vamos colocar no área de saúde, eu estou produzindo uma tecnologia de um tratamento, mas a rede, o hospital, os planos de saúde precisam de absorver. Essa questão da ação do Estado na persecução penal, na minha visão, nós temos dois grandes problemas. Um é o Poder Judiciário, que na minha visão, ele se omite em não expandir a capacidade. Nós somos um país com um dos maiores índices de homicídio do mundo, com os menores índices de elucidação de crimes do mundo. A terceira ou quarta, dependendo da comparação que se faz, população carcerária no mundo. Nós temos quase 1 milhão, de acordo com o CNJ, de mandados de prisão em aberto para ser cumprido, de pessoas que estão aí. E temos déficit do sistema prisional de mais de 300 mil vagas. Portanto, é uma tragédia do ponto de vista de segurança pública. A gente comemora esses feitos, né, de aprovar uma lei, mas isso é muito pouco diante da tragédia de segurança pública que nós vivemos. Eu vejo que nós precisamos, para responder a sua pergunta, e trouxe o exemplo do delegado. Primeiro, quem liberou o delegado foi a Polícia Civil, né, que tinha a responsabilidade de fazer o juízo de valor de imediato sobre a necessidade de mantê-lo ou não na prisão preventiva, né? Ele liberou, ele não ratificou. Depois a Justiça refez isso e decretou a prisão, a pedido da própria Polícia Civil, que viu que havia razões para pedir a preventiva e depois veio decretada a preventiva. O sistema de persecução penal, né, agora vai passar pela fase do inquérito, depois vai vir o Ministério Público oferecendo a denúncia e o Poder Judiciário. Eu estive no primeiro tribunal do júri o ano passado, tá? Fui lá conversar com o juiz e ele falando das dificuldades. Ou seja, no ano passado ele me disse: olha, até 2025 eu tenho um julgamento, um júri por dia. Já está agendado até 2025. Só que Belo Horizonte tem 2 tribunais do júri só. Então nós temos um índice de homicídios gigantesco, né? Os últimos dados falam em média de 50 mil nos últimos 10 anos, homicídios. Para você ter nem 365 por ano, porque tira o sábado e domingo, né? Então, ainda que o Tribunal do Júri de Belo Horizonte faça um por dia, como faz, a demanda é muito alta. Então, é nesse sentido que eu acho que o Poder Judiciário se acovarda. Ele tinha que expandir, tinha que contratar juízes. O Ministério Público tinha que contratar promotores e com a estrutura necessária para poder processar e julgar. E no campo da atuação policial, nós precisamos de fazer algo que eu já defendi aqui nos seus microfones, que é a polícia de circo completo. Hoje, um dos grandes problemas na área da atuação da polícia para a elucidação de crimes é o modelo em que nós trabalhamos. Nós temos polícias militares competentes, polícia civil competente, temos excelentes profissionais, mas o fato da legislação brasileira impedir que a produção de conhecimento feito pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Penal, pela Guarda, que
ajuda na elucidação de crime, esse conhecimento não vai para o processo, não pode ir. Só o delegado pode produzir esse conhecimento e formalizar. Então isso é uma distorção do sistema brasileiro, que é só do Brasil, Patrícia. O mundo inteiro faz diferente. No mundo inteiro, todas as polícias investigam. E aqui no Brasil, só a Polícia Civil e a Polícia Federal, e assim mesmo, só os delegados podem conduzir. Então vamos pegar a realidade de Minas Gerais. E muitas vezes, deputado, se me permite interromper o senhor, Claro. A gente tem policiais civis que exercem cargos administrativos, como por exemplo, não é um assunto pra gente entrar agora, mas que a gente já discutiu aqui diversas vezes, policiais civis que estão no Detran, ao invés de estar investigando, estão ali fazendo vistorias veiculares, e há inclusive um projeto do governo para que isso seja mudado do governo de Minas. Eu sou defensor da autonomia do Detran, da separação. Acho que o trânsito realmente, Minas Gerais é uma exceção em que tem um Detran vinculado à Polícia Civil. Acho que está chegando a hora dessa consciência valer e realmente separar. Mas nós temos também uma baixa capacidade do Estado. O Estado não tem contratado, nem na Polícia Civil, nem na Polícia Militar. O déficit então, alto, né? Hoje não dá para dizer que essas distorções é que é a grande causa. Porque a grande causa é realmente falta de estrutura. Mas se nós pegarmos a realidade de Minas Gerais, nós temos 35 mil policiais militares, mais uns 20 mil policiais penais, mais os policiais rodoviários federais, mais guarda, tudo produzindo informação, gerando ocorrência para levar para a Polícia Civil. A Polícia Civil só conduz a investigação o delegado. Nós não temos 1.000 delegados no estado cuidando de investigação, porque o efetivo é baixo e ainda assim tem toda a estrutura administrativa, né? Nas delegacias, nos vários órgãos. Então, tem um potencial baixo que é consequência do número pequeno de delegados. Mas ainda que a gente triplicasse o número de delegados, nós não vamos dar a resposta que a sociedade precisa em termos de elucidação de crimes. Nós precisamos de fazer o que o mundo faz, que é dar a competência legal para que todas as polícias possam investigar, todas possam levar o resultado da sua investigação para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para processar. E o Poder Judiciário, o Ministério Público precisa de aumentar de tamanho para poder dar resposta. Nós estamos numa tragédia em termos de segurança pública, né, em termos de elucidação de crimes, e precisa ser tratado como tal, né? É uma geração toda para poder superar esta realidade, para reduzir, para trazer o Brasil para índice de violência e criminalidade minimamente aceitável no padrão mundial, né? Uma morte é muito, mas a média mundial é muito, mas muito menor do que a do Brasil, que tem índice de homicídio pior do que país em guerra. O senhor citou 50 mil homicídios no país nos últimos 10 anos, certamente que devem estar incluídos nesses aí crimes hediondos. Diante de tanta deficiência nas investigações, na legislação, o senhor acredita que o Brasil estaria preparado para aderir à pena de morte? Olha, eu não defendo a pena de morte como solução. Eu não acho que a pena de morte é a solução. Eu acho que nós precisamos de ter um sistema prisional que de fato funcione, com uma legislação de execução penal sendo cumprida corretamente e com ajustes para tornar mais duro. Por exemplo, essa semana nós aprovamos também o fim da saidinha. Nós aprovamos em 2019, inclusive de uma iniciativa minha, me permite falar dessa forma, nós aprovamos a mudança dos critérios de progressão do regime, né? Nós tínhamos a progressão do regime que era em 16% da pena, estabelecido lá em 84, quando a lei de execução penal foi aprovada. Depois, em 90, nós tivemos a lei dos crimes hediondos para ter um tempo maior de cumprimento da pena, e agora em 2019 fizemos a segunda mudança em quase 50 anos, que é mudar a modulação. Então, o que nós tínhamos 16%, mais o hediondo com 40% e 60%. Hoje nós temos 8 modulações, que leva em conta a reincidência, que leva em conta o uso da força, da violência, que leva em conta o resultado morte, que tem uma punição, um tempo de cumprimento de pena muito mais grave para os chefes de organização criminosa voltado para crime violento, que de 16% passou para 50%. A milícia, que não é muito uma realidade de Minas, mas o Rio de Janeiro já é o suficiente para a gente tomar medidas, também de 16% passa para 50%. Então, há necessidade de ajustes e a necessidade do Poder Executivo tomar a decisão política de ampliar o número de vagas no presídio. Um dos problemas nossos da execução penal é falta de vagas. Nós temos um volume grande de criminosos, um resultado ainda que pífio, mas não daria, o tanto de condenações não daria para poder
colocar no sistema, porque não tem vaga, e aí busca-se retirar pessoas do presídio por legislação. Então vai aumentando o tempo de pena, né, do cumprimento de pena, para ele não ir para o presídio. Vem a audiência de custódia, que veio com uma política de desencarceramento. Então nós temos que cumprir a pena. Se nós efetivamente cumprir a pena, né, no regime fechado corretamente, no regime sempre aberto corretamente, eu entendo que se cumpre o papel, né? Então, se o Brasil está preparado, eu acho que não está preparado para a pena de morte, tanto é que ela não foi aprovada. Se tivesse preparado, teria sido aprovada em algum momento. E ela, na verdade, por se tratar, em termos de Constituição, de uma matéria que está protegida pelas causas pétreas, somente uma constituinte nova poderia inserir a pena de morte. Então, não há como fazer por emenda constitucional. Então, é um debate importante, mas que se não tiver uma nova constituinte, ela não virá. Tá? Ok. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas com respostas também. Combinado, deputado? O senhor já conhece o quadro. Combinado. Pra gente conversar, pra gente começar aqui. Forças de segurança. Nós temos polícias muito bem preparadas, treinadas, com uma matriz curricular atualizada, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico. Defendo que nós temos que adotar a polícia completo para dar maior eficácia para esse sistema. Justiça para todos? Justiça para todos passa por uma série de medidas, mas do ponto de vista de política criminal, de justiça criminal, passa por ampliar o poder judiciário para julgar todos que têm seus crimes elucidados e a capacidade de elucidação de crime pelas polícias. População está preparada para ser armada? Eu entendo que há uma confusão, tá? Nessa questão da posse e do porte de arma. Não há, tramitando na Câmara, nenhum projeto de lei para liberar o porte de arma para a população como um todo. O que tem são propostas para facilitar a posse, que é um direito já consagrado na atual legislação. Portanto, a posse, ela é um direito de toda a população já consagrado, não há novidade nisso. Tá certo, nós recebemos aqui no estúdio o deputado federal subtenente Gonzaga. Muito obrigada pela presença, até a próxima, deputado.